Mas veio a última praga, que não era a última, era a penúltima. A penúltima praga para Israel e para o Egito. Era a praga chamada das trevas. Por que Deus permitiu a praga das trevas? Porque Israel tinha luz em suas habitações, o Egito não. E todo em trevas. Enquanto o Egito estava em trevas, Israel se preparava para a sua saída. Porque tinha luz em suas habitações. Era um milagre. Como viver no meio das trevas, se preparando, sem luz? Então, era um milagre da presença de Deus. Agora, para Israel e para o Egito as trevas. Mas a última praga foi só para o Egito, que foi a morte dos primogênitos. Mas começou ali, quando à noite, o anjo passou nos arraiais de Israel e do Egito, e no momento, no lugar que ele não encontrou sangue, morria o primogênito, porque havia uma determinação para que se colocasse aquele elemento que era fundamental para marcar o povo e a sua saída. Por isso Israel é profético. Tudo que se faz e que se vê a respeito de Israel é profético. Vamos ver nessa saída a orientação. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E ele ferirá, diz assim, a palavra dizendo, e ferirei todo o primogênito. A ordem estava dada, a promessa seria cumprida, e Deus ia levantar e tirar aquele povo do cativeiro do sofrimento. Os elementos que deviam fazer parte, agora a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa, vamos celebrar esta saída. Então, a celebração, o cordeiro, o sangue e os alimentos que faziam parte da Páscoa. Principais, o cordeiro e o sangue que representavam vida. Os alimentos eram as ervas amargosas e o pão sem fermento, pão chamado asmo. Assim, que era o tempero daqueles que iam sair. Vejam só, os irmãos, mas havia uma recomendação especial para aquele momento da saída. Isso é que é importante. E nós vamos ver aqui uma revelação que está oculta para muitos. E a recomendação era essa: não comereis dele, do cordeiro, nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Comer o cordeiro cru é aquilo que o mundo faz hoje. Jesus, é a história de Jesus, o cordeirinho. E eles tinham o cordeiro, eles tinham o cordeiro vivo. Mas não era isso que importava. O cordeiro tinha sido separado por família, ele já tinha sido separado do rebanho, ele vivia no meio da família, porque ele ia ser sacrificado. E a ordem era essa: separa o cordeiro, e aquele cordeiro era tratado com uma certa distinção, porque ele era alimentado com leite ali, dormia com as crianças, não é? Era cuidado ali. Isto era importante, porque no dia da morte, na Páscoa, o povo chorava, a família chorava, porque tinha matado o cordeirinho com que eles tinham vivido. A criança chorava, os adultos choravam, porque para onde eles iam, o cordeirinho ia atrás. Eles estavam acostumados a acordar, dormir com o cordeirinho. Profeticamente, a Israel, para dizer que o cordeiro de Deus ia ser morto. E eles sofreram ali antecipadamente, profeticamente. E eles não sabiam que eles estavam chorando o sacrifício de Jesus que viria 400 anos depois. Meus irmãos,
A grande advertência para aquele momento foi essa. Comereis apressadamente. A Páscoa ali era a comemoração, era uma passagem, era agora uma mudança de pensamento, de comportamento. Agora eles tinham que ver uma coisa que não tinham visto ainda. Como você vai comer o cordeiro? Isso é importante. Quando você fala em cordeiro, você está falando na própria palavra. Diz assim: comereis. E eu vou voltar daqui um pouco sobre a questão do cordeiro. Assim comereis o cordeiro, vossos lombos cingidos com a verdade do Pai, os vossos sapatos nos pés, caminho de Jesus, e o cajado na mão, direção do Espírito Santo. Eles não sabiam disso, e nós, como igreja, muitos também não sabem disso, que a saída do povo de Deus obedece a mesma coisa. O cordeiro, não comereis dele nada cru. Não é o cordeirinho que está vivo. Não é o cordeiro cozido em água, porque o cordeiro cozido em água era chamado guisado. Então ele pegava as partes moles do cordeiro e cozinhava e fazia o guisado. Eles não comiam tudo, pegavam a parte mole. No primeiro caso é Jesus vivo, a história dele. No segundo caso é aquilo que a religião faz. Ela pega um pedaço aqui, cordeiro, o alimento aqui, está aqui. Pega um pedacinho aqui, ela faz uma religião, ela pega outra aqui, faz outra religião, aqui faz assim. Agora na saída não dá. Não pode ser assim. Comereis dele nada cru, nem cozido em água, porque na saída, se eles usassem a água para ferver, o alimento ia se deteriorar na caminhada. Então diz assim: comereis agora assado no fogo. Agora na revelação, é a palavra completa, do Gênesis ao Apocalipse, cabeça, pés e frissura. E eu não vou falar sobre isso, porque os irmãos que estão aqui no Brasil, no exterior, vão buscar essa revelação diante do Senhor. Por que cabeça? Por que pés? Por que frissura? A obra do Espírito Santo determina a sua igreja nesta hora uma palavra completa. Não, você vai guardar isso aqui, você vai fazer isso aqui. Não, isso é religião. Uma coisa é corpo, como todos entendem, organização, não tem vida. Corpo que se junta. Você junta um grupo aqui com outro grupo ali, é um corpo, está muito bem, mas não tem vida. Isso se chama organização. O corpo de Cristo é organismo, tem vida própria. Por que ele tem vida própria? Porque é o Espírito Santo quem determina. É Ele quem dá vida ao corpo. Se não for isso, não existe união. Existem acomodações. Você, quando fala em corpo, você não diz que é um monte de células. É um agrupamento de células, porque um agrupamento de células tem câncer até, tumores. Tem nada. O corpo não. O corpo, ele tem elementos que se destacam nele. É governo e disciplina. Ninguém diz assim: o corpo, cabeça, é quem manda, que é Jesus. Então o cabeça, o que está na sua cabeça, que é o cérebro, que é para nós é Jesus. Quando ele diz assim: levanta a mão, você não pode levantar o pé. A disciplina do corpo é obedecer o cabeça, porque na cabeça são os elementos neurológicos que exercem as funções neurológicas do corpo. Ele que determina. Então, é Jesus que é o centro de todas as coisas. Ele é o cabeça deste corpo. Lombos cingidos, sapato dos pés, cajado na mão. Saireis apressadamente.